Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós iremos conversar um pouco e refletir sobre a música Coral de Anjos, cantada pelo Dedé Paraíso em conjunto com a Maria Rita. Bom, essa música ela foi interpretada pelo Dedé com a Maria Rita, porém ela foi composta pelo Dedé juntamente de outras duas pessoas, com Wilson Prateado e com Carica. Essa música ela fala sobre anjos, ela fala sobre encontros e como que os nossos encontros muitas vezes eles são até mesmo destinados, como que os nossos encontros eles podem trazer cura, principalmente se esses encontros eles são enviados pela espiritualidade maior, para que a gente possa desenvolver as nossas boas qualidades. Enfim, essa música ela fala de encontros e ela fala também sobre anjos, e a gente vai falar sobre anjos nesse vídeo. Bom, eu quero me colocar com total respeito perante o Dedé Paraíso, perante todos os compositores da música, a própria Maria Rita também. Aqui eu vou trazer uma interpretação diferente, a gente vai falar um pouco sobre anjos, um pouco do conhecimento que eu tenho e também da minha própria experiência. A gente vai refletir um pouco, eu gostaria de trazer para você um pouco do conhecimento sobre os anjos e como que eles nos ajudam enquanto seres humanos, como que os anjos, como que essas energias angelicais podem nos ajudar nessa experiência terrena. Eu super te convido que você possa escutar essa música, eu sou extremamente suspeita para falar dela, principalmente aí com a participação de Maria Rita, que eu adoro Maria Rita, então eu super te convido a escutar essa música, ela se encontra na playlist deste canal, Músicas dos Vídeos, e aqui na plataforma do YouTube. Então, corre para escutar ela antes de você vir para este vídeo, para que você possa senti-la no seu coração primeiramente. Bom, então vamos começar. Eles começam cantando, né? Um coral de anjos cantou uma linda canção de amor, canção que falava pra mim, queria ter fim minha dor. Por quê, né? Porque se a gente pensa na energia dos anjos, por que a gente pensa no fim da nossa dor? Porque é justamente assim que eles podem nos ajudar. Justamente assim que eles nos ajudam, que a gente possa encontrar as nossas boas qualidades, para que a gente possa, pelo menos, cessar um pouco da nossa dor. De fato, aqui nós iremos falar sobre algo que está atrelado a um conceito espiritual e também esbarra na sua fé, nas suas crenças. Não necessariamente todos que chegarem até este vídeo terão a crença nos anjos, de que as energias angelicais elas ajudam, de que pelo menos elas existem, mas aqui eu trarei um conhecimento para que você possa se tocar no seu coração e para que você possa conhecer um pouco mais também sobre essa palavra e como que nós podemos sentir a energia dos anjos, principalmente aqueles que têm fé de que esses seres angelicais existem. O estudo dos anjos, atrelado ao termo angiologia, que significa estudo de anjos, é algo muito complexo. Nós podemos compreender os anjos tanto, por exemplo, no livro sagrado da Bíblia, presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, como também nós podemos compreender esse significado dos anjos atrelado ao estudo da Cabala, que também é algo muito complexo. Eu não tenho pretensão nenhuma de me aprofundar tanto aqui. O objetivo maior é trazer uma breve apresentação e como que eu compreendo através da minha fé esse contato com os anjos, como que eles podem nos auxiliar sendo seres espirituais aqui na nossa vivência enquanto seres humanos neste mundo terreno. Então, sendo um anjo, um mensageiro de Deus, a gente pode compreender que um anjo, ele tem esse propósito de levar uma mensagem aos céus, de levar uma mensagem ao divino, ao Criador, ou seja, como você quiser definir o seu contato com a luz, com a energia maior do amor e da luz. Então, o anjo ele tem esse propósito de que ele possa levar as nossas preocupações, as nossas aflições, as nossas angústias aos céus. E sabendo que os anjos eles podem nos ajudar através de um socorro espiritual na hora das nossas angústias, isso significa que eles podem nos ajudar com as suas virtudes. E o que eu quero dizer com isso? Bom, todos nós nascemos com um anjo guardião, com um anjo protetor. A partir do momento em que nós nascemos, nós temos um anjo protetor que nos acompanha. Esse anjo, ele tem virtudes específicas, ele tem qualidades. Todos os anjos, até mesmo atrelado ao aspecto dos estudos da Cabala, eles possuem qualidades e virtudes. Então, o nosso propósito ao nos conectarmos com eles é que nós possamos pedir a eles o auxílio
para que a gente possa desenvolver essas virtudes, essas boas qualidades. Sabendo que nós podemos nos conectar com eles para que a gente possa desenvolver boas virtudes, boas qualidades, ou seja, para que a gente possa evoluir moralmente falando, isso significa que se de alguma forma a gente precisa desenvolver ou aumentar alguma qualidade boa em nós, é porque algo está em falta ou algo está sombrio. Justamente porque nós temos em nós essas polaridades, como é muito falado neste canal. Então vamos explicar, dar um exemplo prático para isso. Bom, um anjo, por exemplo, que tem uma qualidade de desenvolver o amor e a bondade, significa que ele pode te ajudar a desenvolver mais esse sentimento de amor. Ele já se encontra dentro do seu ser, mas isso pode ser potencializado ou isso pode ser melhor desenvolvido, principalmente se isso especificamente na sua vida está em falta. Ou seja, se dentro do seu coração lhe falta amor e talvez bondade, é porque de alguma forma você pode estar vibrando talvez mais na maldade ou mais na raiva, por exemplo. Outro exemplo, alguns anjos, eles trabalham para a justiça. Se eles trabalham para o desenvolvimento das habilidades, das qualidades, da virtude da justiça, significa que eles, enquanto seres espirituais, compreendem que nós, seres humanos, nesta vida terrena, podemos ser injustos, que nós podemos praticar a injustiça ou sofrer a injustiça. Outro exemplo, se algum anjo trabalha em prol do perdão, do desenvolvimento da misericórdia, do perdão, do arrependimento, isso significa que esses anjos, eles compreendem que nós, seres humanos, podemos ter muita dificuldade de perdoar, que nós podemos talvez nutrir o desejo da vingança, o ódio, da maldade, do remoer, o ressentimento, da mágoa, enfim. Os anjos, eles vêm nos ajudar que a gente possa desenvolver as boas qualidades, mas compreendendo que se nós precisamos desenvolvê-las, é porque nós temos e nós podemos nutrir ou alimentar em algum momento da nossa vida esses maus sentimentos. E, obviamente, isso está atrelado também à compreensão do porquê nós estamos nutrindo esses maus sentimentos, essas más emoções. Como que essas emoções elas surgiram dentro de nós? Dando um gancho nesse assunto, eu tô trazendo um pouco disso para você porque isso está atrelado até à minha própria compreensão. Como que eu compreendo, através do meu contato com a minha fé, o auxílio dos anjos? Porque de alguma forma eles nos enxergam como seres humanos que nós temos essa potência dentro de nós de acessarmos essa essência divina, essa essência das boas qualidades, dos bons sentimentos e até mesmo uma compreensão e uma capacidade que a gente possa, talvez, chegar ao caminho da luz, ou pelo menos estar próximo a ela, mas que a gente encontra ela porque em algum momento a gente esteve vibrando e sentindo, e a gente tá a todo momento também, porque nós estamos passíveis a todo momento sentir esses sentimentos mais desafiadores, que são esses sentimentos que estão atrelados ao oposto dessas boas qualidades. No caso, essas angústias que nós sentimos, a raiva, a tristeza, a vaidade em extrema, enfim. E nesse aspecto, o que eu venho aprendendo com eles também é que nós, ao longo da nossa vida, nós temos escolhas ao trilhar os nossos caminhos. Nós temos um caminho mais atrelado ao caminho do amor e um caminho mais atrelado ao caminho do ego, do nosso ego humano. E nesse aspecto, a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai trilhando os dois caminhos. Ora a gente tá mais no caminho do amor, ora a gente tá mais no caminho do ego, ora a gente fica balanceando ali, né, equilibrando entre o caminho do amor e o caminho do ego, mas o propósito nosso nesse mundo, né, é que a gente possa estar mais atrelado a esse caminho do amor, que é o caminho da nossa essência, que é o caminho desse desenvolvimento das nossas boas qualidades e das nossas virtudes. E o que seria essa distinção entre o caminho do amor e o caminho do ego? Isso significa que quando nós trilhamos o caminho do ego, nós estamos totalmente presos ao mundo terreno, aos sentimentos de vingança, de ódio, de rancor, de mágoa, de separação, de competitividade. Enfim, essas coisas mais sombrias que trazem sofrimento pra gente. Quando nós nos conectamos com a nossa essência, com as nossas boas virtudes, com as nossas boas qualidades, com a essência maior da criação, do divino, chegamos então um pouco próximo dessa essência, dessa qualidade, desse caminho do amor, que é um caminho em que a gente se sente pertencente neste mundo.
tanto com as pessoas à nossa volta, quanto ao mundo que a gente vive em conexão com a criação. Nós nos sentimos pertencentes, sentimos conectados, nós sentimos que nós temos propósitos na vida, que nós estamos no nosso destino, na nossa missão, nós estamos unidos, que nós precisamos da união enquanto seres humanos, que nós precisamos desenvolver a paz, nós precisamos desenvolver o amor, a fé, a esperança, a verdade, a justiça, a misericórdia, a pureza, enfim. O caminho do amor é o caminho que está atrelado à sua essência. É aquilo que você veio fazer na vida, é aquilo que você veio cumprir como propósito, que para cada um vai ser diferente. O seu propósito é seu. Então, esse é o caminho do amor. Claro que estando aqui enquanto seres humanos, nós vamos vivendo nessa corda, dessa dualidade entre ora trilhar um pouco do caminho do amor, ora trilhar o caminho do ego, e a gente vai se equilibrando nesses caminhos. Mas em conexão com essas energias angelicais, eles nos ajudam justamente que a gente possa estar mais conectado com esse caminho do amor. Ou seja, se um anjo, ele sente, o seu anjo da guarda, ele sente que você tá indo mais pro caminho do ego, ele vai te resgatar, ele vai puxar, opa, vem cá, caminho do amor. Aqui é o caminho do amor. Você tá vibrando mais na vaidade, você tá vibrando mais no orgulho, você tá vibrando mais no erro, você tá vibrando mais nas energias densas. Peraí, compreende, o que é isso que você tá sentindo? E eles puxam a orelha, tá? Quando você tem conexão com os anjos, eles ficam bravos, eles não gostam, eles prezam pela harmonia. Eles são energias, tem gente que pensa assim, nossa, anjo é a coisa mais santificada do mundo. Não é assim, não. Ah, porque um anjo é aquele que preza só pela pureza. Não é assim. Inclusive, se a gente pensa na própria história de Miguel, que é aquele que vai nas profundezas para resgatar e fazer a passagem, é porque ele sabe lidar com aquilo que tem de sombrio. Ele precisou acessar o sombrio para que ele pudesse fazer o resgate e levar para o julgamento, no caso, né, dependendo da história aí que você acredita. A gente vai falar disso mais pra frente, mas o anjo, ele tem essa compreensão que a gente vibra no ruim enquanto encarnados aqui. E justamente por isso que eles nos ajudam que a gente possa sair deste local. É esse caminho de ego e caminho de amor. E aí, ao longo da nossa vida, nós vamos trilhando os dois. Mas, em conexão com eles, é que nós possamos estar um pouco mais alinhados com esse caminho de amor, que é o caminho da nossa essência, é você poder estar no caminho que você veio cumprir, atrelado ao seu propósito e à sua missão de vida. Então, agora que a gente compreendeu um pouco sobre como que os anjos podem nos ajudar, eu acredito que é importante trazer também sobre a hierarquia angelical. Como que é essa hierarquia angelical? Quais são as 9 hierarquias angelicais? Sabendo também que essas hierarquias elas estão atreladas até mesmo ao estudo da Cabala. Nós podemos atrelar também que cada hierarquia tem um príncipe regente, um príncipe angelical regente dessa hierarquia. Então vamos compreender. Nós temos 9 hierarquias. A hierarquia mais alta dos anjos é a hierarquia dos serafins. A hierarquia dos serafins ajuda com a caridade divina e o seu príncipe regente é o serafim Metatron. Em segundo lugar, né, da ordem mais elevada até a menos elevada, nós temos os querubins, que ajudam com a sabedoria divina. O seu príncipe é o Raziel. Em terceira posição, nós temos os tronos, que compreendem a grandeza divina, e o seu príncipe é o Tzafkiel. Eu espero que eu esteja pronunciando certo, mas se eu não tivesse, me dá um desconto. Depois, em quarta posição, nós temos as dominações, que eles têm o governo geral do universo, e o seu príncipe regente é o Tzadkiel. Depois nós temos as potências, que protegem as leis do mundo físico e moral, e o seu príncipe é o Camael. Nós temos também as virtudes, que ajudam a promover prodígios, e o seu príncipe é o Rafael. Temos também os principados, que são responsáveis pelos reinos, pelos estados e pelos países, sendo o seu príncipe o Raniel. Temos os arcanjos, que contribuem com a transmissão das mensagens, no caso, o seu príncipe sendo Miguel. E por fim, nós temos os anjos, que eles atuam em prol da nossa segurança, e o seu príncipe é o Gabriel. Então, agora que nós compreendemos que nós temos uma hierarquia angelical e sabendo que cada um deles trabalha por um desenvolvimento de algo específico, tem o seu príncipe regente, enfim, nós temos também um anjo guardião que nos acompanha atrelado a esse conhecimento, quando a gente estuda, por exemplo, os anjos cabalísticos, que é um outro conhecimento.
E para além disso, eu não vou entrar especificamente no conhecimento dos anjos cabalísticos, que está atrelado, por exemplo, a gente compreender os 72 nomes de Deus, que é algo muito complexo para trazer nesse vídeo. Mas eu gostaria também de te passar um pouco para além desse conhecimento, como que você pode compreender sobre a sua virtude, atrelado aos arcanjos, as qualidades, com o conhecimento da fraternidade, da grande fraternidade branca, que tem essa compreensão desse estudo dos 7 raios, atrelado aos 7 arcanjos. Bom, então os estudos da fraternidade branca, eles trazem pra gente que nós temos 7 grandes raios que estão atrelados a 7 grandes qualidades espirituais, aos 7 grandes mestres espirituais que já alcançaram a ascensão, e esses raios, eles estão atrelados ao pertencimento de um arcanjo a cada raio. Então, por exemplo, quem pertence ao primeiro raio está atrelado à qualidade daquele arcanjo específico, carrega isso nato dentro de si. Então eu vou trazer para vocês conhecimento como que você pode descobrir qual é o seu raio, para você descobrir qual é essa qualidade que você pertence. Então você vai pegar toda a sua data de nascimento completa. Eu trouxe um exemplo aqui, 15 de março de 1992. Então a gente vai reduzir toda essa data de nascimento a um único algarismo, que isso se chama, no conhecimento da numerologia, uma redução teosófica. Então, por exemplo, você vai pegar o 15 e você vai reduzir a um único algarismo. 5 mais 1 dá 6. Ok, separa ele. Aí março, no caso, é mês 3. Nós temos o 3 também, então separa o 6, separa o 3. Agora a gente vai reduzir o 1992. Somando 1992, você vai chegar ao único algarismo, que é o 3. Então agora a gente vai somar o 6 do 15, o 3, que no caso é março, com esse 3 que deu o resultado de 1992. 6 mais 3 mais 3, nós temos 12. A gente vai reduzir novamente. 2 mais 1, 3, porque nós precisamos chegar num número específico de 1 a 7. Se o seu número der 8 ou 9, se der 8 você pertence ao primeiro raio e se der 9 você pertence ao segundo raio. E de 1 a 7 é um desses raios específicos. Então esse exemplo deu o número 3, então no caso essa pessoa ela pertence ao terceiro raio. Então cada raio tem as suas qualidades, a gente vai compreender agora quais são essas qualidades. Então do primeiro ao sétimo raio. O primeiro raio, ele está atrelado ao arcanjo Miguel. Esse raio, ele tem as qualidades da fé, da proteção e da liderança. O segundo raio está atrelado ao arcanjo Jofiel. Ele está atrelado às qualidades, às virtudes da sabedoria e da iluminação. O terceiro raio está atrelado ao arcanjo Camael, que no caso é Chamuel, também pode ser compreendido como Chamuel. Está atrelado ao amor divino e à bondade, a gentileza, dentre outros aspectos também, dentre outras virtudes. Esses 3 raios, dando um adendo antes da gente dar continuidade, eles compreendem a chama trina. A chama trina, que é a chama de Cristo, no caso. Eles compreendem a chama azul, que é do primeiro raio da fé, a chama amarela, que compreende a sabedoria e iluminação, e a chama rosa do amor divino. Então, se você pertence a um desses 3 raios, você compõe a chama trina, junto dos outros 2. Dando continuidade, o quarto raio, no caso, ele está atrelado ao arcanjo Gabriel e está atrelado às virtudes, qualidades da ascensão e da pureza. O quinto raio está atrelado ao arcanjo Rafael e pertence a essas qualidades da verdade, da ciência e da saúde, da cura no caso também. É um raio que preza muito pelo desenvolvimento científico, pela verdade e está atrelado geralmente também a áreas da saúde, de cura. O sexto raio está atrelado ao arcanjo Uriel. Esse raio ele preza majoritariamente pela compreensão do amor universal, pela fraternidade, pelo amor ao todo. Está muito atrelado a trabalhos humanitários, a trabalhos de caridade, de fraternidade. Está atrelado também à paz, ao sentimento maior de paz. E o último e o sétimo raio, que está atrelado ao arcanjo Zadkiel, pertence à chama violeta, à transmutação, aos sentimentos de misericórdia, de compaixão, de fraternidade também, e de perdão e arrependimento.
Então, você fazendo parte de um desses raios significa que essas virtudes, essas qualidades, se elas não estão ainda bem trabalhadas em você, porque elas são natas do seu ser. Lembrando que se você pertence a esse raio específico, você tem isso nato dentro do seu ser. Mas não necessariamente isso esteja bem trabalhado ou bem desenvolvido em você quanto uma virtude. Então, é exatamente dessa forma que você pode se conectar com os anjos, solicitando a eles para que eles possam ser mensageiros de Deus, no caso do divino, e te ajudem a desenvolver essas habilidades dentro do seu ser. E quando nós pensamos também, por exemplo, nesse caminho de amor que foi trazido, né, esse caminho do ego e o caminho do amor, quando nós estamos nesse caminho do amor, consequentemente nós estamos desenvolvendo essas nossas virtudes e essas nossas qualidades. Por exemplo, se você pertence ao quinto raio e você tem nato no seu ser esse dom, né, essas qualidades, essa virtude de levar justiça, de levar verdade, de levar cura, de levar ciência. Lembrando que levar ciência, sim, pode ser ciência, mas ciência geralmente é o quê? É o conhecimento. É você poder levar conhecimento, é você tirar as pessoas da ignorância, é você levar verdade às pessoas. Então, se você está nesse caminho, você já se encontra em um propósito, digamos assim, não é propósito, né? Talvez aí o seu destino, porque você está trilhando um caminho do amor, você está trilhando um caminho atrelado à sua qualidade desenvolvida. Então, compreender como você se conecta com essas suas qualidades, como que isso está bem desenvolvido dentro de você, é muito importante até mesmo para o seu processo de autoconhecimento. Nas nossas relações humanas, é muito comum que se essas qualidades nossas, elas não estão bem desenvolvidas, a gente seja colocado, isso é muito comum da vida. A vida, ela dá um jeito de nos colocar perante situações ou pessoas, circunstâncias, para que a gente possa olhar para dentro de nós como um espelho. Por exemplo, vamos trazer um exemplo. Se você pertence ao sétimo raio, o sétimo raio ele tem essas virtudes da transmutação, ele tem a virtude da misericórdia, do perdão, enfim. Se você pertence a este raio, muito provavelmente você é colocado com pessoas e situações que vão fazer você desenvolver essas habilidades dentro de você. Então, por exemplo, esse raio, ele está atrelado a desenvolver esse dom da transmutação. O que é transmutar? É você fazer do chumbo ouro, é você fazer de um sofrimento alguma coisa que possa te ajudar de sabedoria e de aprendizado na sua vida. Geralmente pode ser que você seja colocado com pessoas na sua vida que vão, de alguma forma, despertar em você esse aspecto de ajuda. Até mesmo de talvez mostrar para essas pessoas como que essas pessoas elas podem melhorar, como que elas podem adquirir uma sabedoria, como que elas podem aprender. Muitas vezes, pessoas que pertencem a esse raio têm grandes dons para serem psicólogos, psicanalistas, ser um advogado. Enfim, são pessoas que têm esse dom nato de fazerem de um problema uma solução. E muitas vezes pode ser que você seja colocado no caminho dessas pessoas, principalmente se você ainda não reconheceu isso dentro de si, para que em primeiro lugar você reconheça isso dentro de si, para que então você possa também levar isso para o outro. Na nossa vida, com certeza, todos nós precisamos todas essas qualidades um pouco aí trabalhadas dentro de nós, e nas nossas trocas, a gente vai lidando com pessoas que de alguma forma vão nos passar isso. Então, por exemplo, se dentro do meu ser falta a qualidade da fraternidade, do todo, aquele olhar para o todo, de olhar o todo, de ajudar o todo, de ajudar a comunidade, um grupo de pessoas, provavelmente eu serei colocada perante uma pessoa que tem essa visão no mundo, que tem essa visão e tem esses comportamentos e essas atitudes de olhar para o todo, de ajudar o todo, de pensar no todo e não somente em mim, não somente no meu ser. Isso está atrelado ao sexto raio. O sexto raio ele veio para olhar para o todo, ele veio para trabalhos com o todo. Então, se você, por exemplo, pertence ao sexto raio, ou você é a pessoa que chega no caminho do outro para ensinar isso, ou você será ensinado isso através de alguém para que você possa desenvolver essas qualidades dentro de si. Então, as nossas trocas, elas são ricas justamente por causa disso. Quando nós escutamos que de toda situação nós temos um aprendizado, é porque os seres humanos, nós chegamos na vida do outro para levar aprendizados, assim como nós também aprendemos. E aí, obviamente, a gente junta aí com essa ideia de que muitas vezes as pessoas, elas são colocadas pelos anjos.
Por isso que às vezes você pode escutar assim, nossa, aquela pessoa ela foi enviada por um anjo. Por quê? Porque às vezes por mais desafiador que possa ter sido a sua convivência com essa pessoa, ela foi enviada por um anjo. Você vê como nem sempre é mil maravilhas o contato com o anjo? Não é, porque ele está compreendendo que você precisa desenvolver aquilo dentro de você. Ele está percebendo, porque ele vê coisas que você não enxerga, então ele percebe que você precisa desenvolver aquilo, porque para desenvolver aquilo para o seu amadurecimento, para a sua evolução espiritual. Então, com certeza, as nossas relações, elas são trazidas por eles para que a gente possa trabalhar o nosso desenvolvimento espiritual. E aí, dando continuidade na música, porque eu li apenas uma estrofe, né? Para trazer esse conhecimento para você. Eles continuam cantando. Depois vieram os querubins, arcanjos e os serafins, dizendo que o meu coração dormia em nuvens de paixão. Então, eles vão trazendo na música, né, que um coral de anjos canta uma linda canção de amor, um coração que falava que iria ter fim minha dor, que no caso é essa questão que os anjos trabalham na nossa vida, o fim do nosso sofrimento, que a gente possa desapegar do caminho do ego e estar mais atrelado ao caminho do amor. Então, dando continuidade na música. E quando me dava por mim, meu sonho reinava no céu. Ouvia o som de clarins, cantava o tom de Gabriel, e os angelicais tamborins trilhavam de estrelas para mim, caminhos de felicidade. É exatamente isso, os caminhos de felicidade é esse caminho quando a gente está atrelado ao nosso propósito, ao nosso destino, à nossa essência. Porque muitas vezes a gente pensa que o propósito muito grande na nossa vida é aquilo que a gente veio de cumprir de missão. E de fato, nós temos aí um propósito, mas antes de qualquer coisa, para que a gente possa estar em um propósito ou em uma missão, e cada um tem esse seu dom de encontrar esse seu propósito, essa sua missão, é importante você compreender o seu propósito e a sua missão também, em primeiro lugar, ao desenvolvimento das suas virtudes, das suas qualidades, a você estar conectado com a sua essência, com a essência criadora. Se você não tem uma crença, por exemplo, em um Deus ou em algo superior, quando a gente pensa nessa essência de criação, é aquilo que nos faz sentir bem, é aquilo que nos faz sentir alegres, pertencentes, aceitos, amados. Enfim, é tudo que nos traz alegria e felicidade. E que a gente podendo se desenvolver, a gente com certeza vai respingando isso também nesse nosso meio. Obviamente, nos desenvolvendo, nós também vamos trilhando caminhos de chegar na vida do outro para desenvolver o outro, para ajudar o outro, e nessas trocas nós vamos crescendo. Mas é atrelado a esse caminho de essência e de amor. É esse caminho de felicidade. Bom, então dando prosseguimento já pra gente finalizar essa música, eles terminam de cantar. E na proteção de Miguel, o reino de Deus era flor. Daí foi que Emanuel, sorrindo, nos abençoou. Ganhei um novo coração, e o teu coração me ganhou. Essa música ela fala, inclusive, desse encontro entre o eu lírico e uma pessoa especial, que no caso é um relacionamento, é uma relação, seja ela qual for, abençoada. Emanuel é um nome dado por Jesus, né? É um dos nomes, mas enfim, é um relacionamento, é uma relação entre duas pessoas que é abençoada, tanto por Emanuel quanto também pelo coro dos anjos, que anuncia esse relacionamento, que abençoa, que traz felicidade, que traz alegria. Enfim, é anunciado na música tanto o arcanjo Gabriel quanto o arcanjo Miguel. E se a gente pensa nesse aspecto do relacionamento, Gabriel é esse que anuncia as boas novas, é esse que traz esses bons presságios. E Miguel é aquele que dá proteção, ou seja, é um relacionamento, é uma relação, é um encontro que traz felicidade, que resgata do sofrimento e que é anunciado por Gabriel e protegido por Miguel. E por falar em Gabriel e por falar em Miguel, é justamente sobre eles que eu gostaria de falar e falar do meu coração, não falar dos conhecimentos, de tudo que é trazido de acordo com o que nós podemos estudar na espiritualidade, mas também falar do meu coração, daquilo que eu sinto e daquilo que eu imagino do que é Gabriel e do que é Miguel, e também gostaria de acrescentar Rafael, esses três arcanjos que nos ajudam tanto nas boas novas, nos bons presságios, nas mensagens, na proteção, na fé, na liderança e na cura, na verdade, na ciência, na saúde. Gabriel, Miguel e Rafael. O arcanjo Gabriel é o arcanjo anunciador, é um anjo anunciador. O nome dele significa homem de Deus. Por quê? Porque ele é conhecido principalmente nas histórias bíblicas
como o anunciador, aquele que anunciou a gravidez de Maria e a vinda de Jesus. Ele revela os bons presságios, ele revela as mensagens, ele é o grande mensageiro. Para além disso também, ele é o protetor das crianças, é o protetor da infância, justamente porque ele está atrelado a todo esse aspecto da anunciação de Maria e da vinda do menino Jesus. Então ele também tem um aspecto de proteção da infância e das crianças. E quem é Miguel? Miguel é o grande vencedor das batalhas espirituais. Claro, em detrimento de todo o conhecimento, de todas as palavras que nós temos nos livros sagrados, nós sabemos que Miguel é aquele que lutou contra o mal, é aquele que venceu o mal, é aquele que, em nome de Deus, levou a luz. Também nós temos essa perspectiva de que Miguel é aquele que resgata as almas do inferno, no caso, dentro dessa perspectiva de céu e inferno, é ele que ajuda nessa passagem para o juízo. Então nós podemos compreender a figura de Miguel também como esse anjo, esse ser espiritual que está atrelado ao resgate das almas de um lugar sombrio e obscuro para um lugar de luz, para um lugar de resgate. Ou seja, ele tem esse propósito do resgate também dentro do mundo espiritual, para além de ser um grande batalhador, para além de batalhar e vencer o mal, ele também trabalha no resgate, contribuindo aí com esses espíritos que estão em densidades mais trevosas, mais desafiadoras, para que eles possam então encontrar a luz e encontrar um caminho de resgate e de cuidado e de salvação. E esse nome dado a ele, quem como Deus, é porque justamente nesta batalha contra o mal, quem como Deus, não há ninguém como Deus, não há nada como Deus, não há nada superior a Deus. No caso, essa energia maior de luz, de amor, de bondade, é tudo que há de luz. Não há nada maior que a luz. Por isso que quem como Deus, ninguém como Deus, porque não há nada maior que a luz. Nós temos bem e mal, mas nada consegue ultrapassar a luz. E falando um pouco sobre Miguel, eu gostaria de deixar um adendo aqui, que é algo bem breve também, sobre a própria história da Joana d'Arc. A Joana d'Arc, na sua batalha, ela alegou ter visto o Arcanjo Miguel e que o Arcanjo Miguel foi o seu protetor. Eu tenho aqui também um outro presságio que está no Devocionário dos Santos Arcanjos, na página 42, em que ela diz: "Foi Miguel quem vi diante dos meus olhos, e não estava só, mas acompanhado por anjos do céu. Eu os vi com os olhos físicos, tão bem como vejo vocês. E quando me deixaram, chorei e teria gostado que me levasse com eles." Ou seja, ela anuncia que ela própria viu o Arcanjo Miguel, e ele foi quem conduziu ela também em todo esse caminho que ela batalhou e que ela guerreou durante o período desafiador que ela passou na vida dela. Ela foi uma grande protegida dele durante as batalhas, porque nessa perspectiva de batalhas espirituais, sendo o Arcanjo Miguel um batalhador espiritual, aquele que vence o mal, nós sabemos que nessas batalhas espirituais, quando travamos uma batalha, quando nossas batalhas elas são espirituais, os nossos conflitos, os nossos desafios, eles estão atrelados também a algo que é espiritual, justamente dentro dessa perspectiva. E outro fato que nós temos também, dentro de um aspecto espiritual, quando estudamos sobre Arcanjo Miguel, é quando nós temos uma fala aqui de São Francisco de Assis, que ele traz que é muito importante que nós possamos honrar Arcanjo Miguel, porque ele é responsável pela apresentação das almas a Deus, justamente nesse aspecto, né, nessa concepção entre céu e inferno, nesse quesito em que ele resgata essas almas do inferno para levar ao juízo, que no caso é essa passagem, né? Obviamente que isso está muito atrelado a como que você enxerga esse aspecto de modo espiritualista ou religioso, enfim, mas é esse resgate em que ele é incumbido de fazer, assim como outros espíritos também fazem, não somente anjos como Arcanjo Miguel, nós temos outros espíritos que também têm essa incumbência no mundo, no plano espiritual, de realizar esse resgate das trevas para a luz. Mas Arcanjo Miguel é conhecido como esse espírito, como esse anjo protetor que faz esse resgate. E nisso, São Francisco de Assis, ele afirma que é importante realizar a Quaresma de São Miguel. E daí que nasce essa Quaresma de São Miguel. Não sei se você já ouviu falar, mas nós temos a celebração dessa Quaresma em meados de agosto até setembro. Então nós temos essa fala: "Por isso, em honra de São Miguel, entre a festa da Assunção e a do Arcanjo, ele jejuava com a máxima devoção 40 dias e dizia, aspas,
Cada um, para a honra do tão glorioso príncipe, deveria oferecer a Deus uma homenagem de louvor ou qualquer outro presente particular. Daí nasce, então, a Quaresma de São Miguel. Para a gente finalizar, nós temos dois locais muito importantes no mundo, tanto na Itália quanto na França, que tem essa presença muito marcante de Arcanjo Miguel em detrimento de toda a história. O primeiro local na Itália, que é o Monte Santo Ângelo, e o segundo local na França, que é o Mosteiro de São Miguel. É um mosteiro. É um lugar muito bonito, inclusive, os dois lugares, obviamente. Então, só de curiosidade mesmo, caso você queira pesquisar. E pra gente finalizar, vamos falar sobre Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael é conhecido como a medicina de Deus. Ele é conhecido como o anjo curador, o anjo da saúde. E ele está atrelado não somente a um aspecto de cura da saúde física, mas também de cura espiritual, em detrimento da história. E a história é justamente contada no livro de Tobias. Esse livro, ele é considerado um apócrifo justamente porque com a reforma protestante, com Martinho Lutero, esse livro ele foi retirado das outras bíblias, né, das outras escrituras, mas nós temos ele presente na escritura, principalmente atrelado a um aspecto religioso da Igreja Católica, ele permaneceu. Então, a história de Tobias, em que a aparição de Arcanjo Rafael é mantida. E o que essa história nos conta? De uma forma muito simples, esse livro conta a história de Tobi. O Tobi perdeu a sua visão e ele solicitou ao seu filho Tobias para que ele viajasse para encontrar com um comerciante para receber um dinheiro. E aí, durante todo esse processo da viagem, é quando Rafael aparece para ele e é contado, é relatado, mas tem dois fatos muito marcantes nessa história da aparição de Rafael. O Rafael fala sobre Sara. A Sara foi uma mulher que ela estava sendo amaldiçoada e ela estava sofrendo uma perseguição do demônio Asmodeus. E dentro dessa perspectiva dela tá sendo, hoje a gente pode considerar como, por exemplo, uma obsessão espiritual, muito a grosso modo, assim, né? Se a gente for trazer para os nossos termos. Mas ela tava sofrendo ataques espirituais, como se fosse uma maldição desse demônio, e os esposos dela, eles morreram. Então ela não conseguia casar, ela não conseguia firmar um casamento. Então Rafael surge justamente com esse propósito que eles possam se encontrar, tanto Tobias quanto Sara, e juntos orando, eles conseguem quebrar essa maldição. A Sara consegue se livrar desse demônio Asmodeus e eles ficam juntos e conseguem construir um matrimônio saudável. E para além disso também, paralelo a essa história, Rafael entrega para Tobias um fel de um peixe, e esse fel tem um aspecto curativo. Então ele pinga isso nos olhos do Tobi, que é o seu pai, e o seu pai então volta a enxergar, tendo aí a sua visão restaurada e curada. Então basicamente a história de Rafael é desse anjo que, para além também de trabalhar na cura, nessa cura do corpo físico aí com esse fel desse peixe, né, para que possa curar a visão do seu pai, ele também teve esse aspecto de unir a Sara, tanto a Sara quanto o Tobias, para que eles juntos pudessem orar e quebrar essa maldição. Então, ele também foi um anjo que trabalhou na cura desse relacionamento e também, para além da cura do relacionamento, na cura espiritual de Sara. Bom, então, para a gente finalizar este vídeo, eu gostaria de apresentar para você esses três arcanjos. Esse arcanjo Gabriel é conhecido como o homem de Deus, como o grande mensageiro, aquele que traz bons presságios, aquele que cuida da infância, que cuida das crianças, que nos ajuda também a nossa própria cura da nossa criança interior. Ele está atrelado à qualidade de ascensão, de pureza. Ele também preza pela escrita, pela palavra, pela voz, pela fala, enfim. Esse é Arcanjo Gabriel. Aqui nós temos Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é conhecido como o poderoso vencedor das batalhas espirituais. Quem como Deus? Ninguém como Deus, pois não há nada maior do que a luz. Não há nada que a luz não possa vencer. Então, aqui nós temos Arcanjo Miguel. É aquele que também ajuda nesse resgate dos espíritos que estão em sofrimento, que estão em tristeza, que estão em desamparo, que estão nas trevas, para que esses espíritos então eles possam ser resgatados e levados para essa luz, para esse lugar de cura e de tratamento de alguma forma. Ele tem essas virtudes da fé, da liderança, porque ele é um arcanjo que lidera e que vence perante essas batalhas.
e também essa virtude da proteção. Ele é um grande protetor. E por fim, nós temos aqui Arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, que é o arcanjo da cura, é aquele que ajudou na cura espiritual de Sara, na cura do relacionamento e também na cura da saúde física. Ele está atrelado então a essa virtude, essa qualidade da cura, da saúde, está atrelado à qualidade e à virtude da verdade. Ele trabalha em prol da verdade e também em prol da ciência. Então esse é Arcanjo Rafael. E ele também é guia das viagens, ele é guia dos viajantes. Justamente aqui, por isso que ele carrega esse peixinho, né? Por causa de toda a história do fel, em que ajudou a curar os olhos de Tobi. Bom, é isso. Eu desejo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais sobre a história dos anjos. Lembrando que os anjos, eles vão sim trabalhar nas suas virtudes e nas suas qualidades, mas porque eles reconhecem que aqui, estando nessa experiência terrena, nós passamos por sofrimento e nós nos desviamos e nós estamos passíveis a enfrentar toda essa obscuridade que está presente no mundo, atrelado ao sofrimento, atrelado ao ego, à vaidade, enfim, a todo esse caminho do ego. Por isso que eles nos ajudam a reconhecer o caminho do amor. Mas para que a gente reconheça o caminho do amor, a gente precisa reconhecer onde que estamos trilhando o caminho do ego. Nós só conseguimos trabalhar, por exemplo, a virtude do perdão se a gente conhece, se a gente reconhece o que a gente precisa perdoar. A gente só consegue trabalhar a virtude da compaixão e do olhar para o todo se a gente reconhece que em algum ponto nós somos muito individualistas. Nós só conseguimos trabalhar a verdade e a justiça se em algum ponto a gente consegue reconhecer dentro de nós as nossas mentiras e as nossas injustiças. E é para isso que estamos aqui, para que, reconhecendo essas coisas desafiadoras e sombrias, possamos dar luz para elas e melhorá-las e trabalhá-las dentro de nós. É o nosso grande processo. Eu vou deixar para você, então, uma oração final para você se conectar com esses 3 arcanjos, que é São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, que abram a via do discernimento, da clareza, da expansão e da conscientização espiritual para a sua vida, para que você possa trabalhar as suas virtudes, as suas qualidades e se melhorar no seu caminho. Desejo que tenha te ajudado. Um grande abraço.